Paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje nosso 20º dia de campanha, de 40 dias, de jejum e oração, O caminho da santidade. Glória a Deus por isso. Nessa semana o foco foi Cristo, a sua obra redentora, e hoje termina com Cristo, é o nosso Cordeiro Pascual, tema da lição de hoje. E o texto base está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Aí o 8, vamos terminar no 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Amém, queridos? Essa lição de hoje, irmãos, ela é um marco na história do cristianismo, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Essa semana especial, onde as pessoas veneram, beijam a cruz com o Cristo morto, faz procissão, renovam votos de promessa, e muitas vezes a sua vida não muda. O estado de pecado, o estado de embriaguez, o estado de escravidão, continua sempre a mesma coisa. E a Bíblia fala, irmãos, que aqueles que estão em Cristo se tornam nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Cristo, ele é um marco na história da humanidade. A humanidade é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, a história, Então, uma das histórias mais lidas e lindas da Bíblia, é em relação à Páscoa, a instituição da Páscoa, quando Deus tira o povo de Israel da terra do Egito após 430 anos lá na terra peregrina e por muito tempo escravizados. Deus levanta um profeta, Moisés, e liberta o povo daquela situação. Mas lá em Gênesis, Deus já havia dado a Abraão, na época Abraão, a promessa de que iria acontecer esse fato. Lá em Gênesis 15, 13 e 14 diz assim: Então o Senhor lhes disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então a história que aconteceu com o povo de Israel, a escravidão, período de bonança de 30 anos aproximadamente, depois 400 anos de escravidão, foi uma história que já estava planejada, já estava nos planos de Deus aí, Deus não perde o controle, querido. Deus já sabe tudo e Ele controla tudo. Ele é soberano em nossas vidas. Então, se você está aí aflito ou aflita, eu quero dizer para você, mesmo que você esteja na terra do Egito nesse momento, se está sofrendo, se está passando por dificuldade, Deus continua no controle. Mas Ele quer que o seu povo se volte para Ele. O povo passou 400 anos sofrendo, porque esqueceram do Deus que Ele servia. Quando clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor. Seu clamor subiu até Ele e Ele agiu. Deus é o mesmo que ouve, que vê e que age em teu favor. Amém? Então, Deus mandou ali, irmãos, como nós sabemos, no Êxodo, 10 pragas, sobre o povo do Egito. E a 10ª praga foi a pior de todas, a morte dos primogênitos. Você lê lá em Êxodo, capítulo 11, versículo 5. E nesse evento foi instituído a Páscoa. Foi quando, na 10ª praga, Deus chama o povo e manda o povo se prepararem e comerem, Ao comerem, lá no versículo 11 do capítulo 12, diz assim: Ao comerem, estejam prontos para sair desse lugar. E diz mais: Cinjam
no lugar onde vocês estão, sandálias vocês coloquem nos seus pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Um cordeiro deveria ser morto. Quando o anjo da morte viesse passar ali no acampamento, sobre eles e sobre também o povo do Egito, ao ver o sangue nos umbrais daquelas portas, ele passaria, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ele entraria e o primogênito morreria, tanto de homens como de animais. Êxodo capítulo 12, versículo 12 em diante, você pode ler isso aí. Então a Páscoa, irmãos, é uma festa importante no calendário judaico-cristão. E Jesus, ao ser entregue como sacrifício na cruz do Calvário, ele se torna o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz lá em João capítulo 1, versículo 29. Então, durante a última Páscoa que Jesus participou, com os seus discípulos, que ele celebrou com os seus discípulos, ele instituiu a prática não mais vamos dizer assim, da Páscoa judaica, no sentido do ritual, mas ele instituiu a ceia do Senhor. E nós vamos ver que ele mesmo disse assim, lá em Lucas 22, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sofreu, irmãos. A morte dele foi dolorosa, assim. Tem até uma tradição católica romana, que fala sobre, celebra o dia da morte dolorosa do Senhor. Então o preço foi pago pela salvação. Foi muito alto o preço que Jesus pagou. Foi a vida dele, foi o seu corpo, foi o seu sangue vertido naquela cruz. Então os pregos, a coroa, o lado perfurado, a lança e muito mais, irmãos. Ele atrai para si todo o sofrimento. Para quê? Para demonstrar o seu amor por mim e por você. Então você hoje já tem motivo de sobra para agradecer só em amanhecer respirando aí. Só em estar aqui olhando, assistindo esse vídeo. Então você, que seja grato, seja grata. Não reclame, não murmure. Não faça como o povo lá no Egito, que mesmo Deus guiando eles pelo deserto, provendo o alimento, provendo a sombra, provendo a água, provendo a coluna de fogo para aquecê-los, mesmo assim murmuravam. Mesmo assim diziam que no Egito ainda tinha coisa melhor do que a presença de Deus. Quer dizer para você, se arrependa, se converta, mude a sua mente, tire esse velho fermento da sua vida e seja transformado. Deixa Deus te moldar como um vaso na mão do oleiro. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui que além de todos esses fatores de sofrimento, ele também sentiu pela primeira vez a ausência do Pai. Lá em Mateus 27, 46, diz assim, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele sentiu a falta, ele precisava se esvaziar do próprio Deus, como diz lá em Efésios. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo e se entregou para morrer por mim e por você. Era necessário que a ira de Deus se aplacasse, e a ira de Deus só se aplacaria quando ele mesmo, em carne e osso, na pessoa de Jesus Cristo, padecesse, sofresse, morresse como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo por amor de mim e de você. E o sacrifício dele foi de uma vez por todas e foi suficiente para nos aproximar de Deus mais uma vez. Então celebre a Páscoa glorificando a Deus por esse ato maravilhoso. Celebre a Páscoa não com ritualismo. Jesus quebrou o ritual, agora você celebra a Páscoa na ceia do Senhor, você celebra a Páscoa na comunhão com os irmãos e você celebra a Páscoa todos os dias na tua vida. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, querido, e Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, na primeira carta, ele diz, livre-se do velho fermento, para que sejam uma massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por você, A expressão aqui, irmão, fermento velho, é uma marca, é uma nova marca que aparece para nós. É a nova máxima que quem éramos e quem nós somos. A nova massa, nós em Cristo Jesus. Como nós estamos
nas nossas atitudes? Será que eu me converti realmente? Será que eu tenho meu coração voltado realmente para Cristo? Será que eu me converti por completo? Eu tenho batido nessa tecla, nessa campanha, né? Então, será que eu sou uma nova criatura? Então, a nova vida em Cristo está ligada não apenas a rituais, como eu falei, mas uma vida transformada, uma vida mudada. Cristo morreu para nos salvar de quê? Dos nossos pecados. E se a nova massa existe em nós, a nova massa existe em nós, isso quer dizer que as nossas atitudes, irmãos, serão diferentes. Lá em Mateus 26, Jesus diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu corpo e meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, celebremos verdadeiramente a verdadeira Páscoa. Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O que é que precisa ser mudado? Qual é a massa que precisa ser transformada? Lançar fora a velha massa e colocar de volta uma massa nova. Cristo pode fazer isso na tua vida. Então entrega a tua vida a Cristo, confia nele, mais Ele fará. Deus te abençoe tua família. Que Deus te fortaleça. Ore pela vida da igreja, no sentido da igreja expandir, da igreja crescer, da igreja multiplicar os seus trabalhadores para a grande seara do Senhor, porque tem vidas aí fora precisando ouvir o Evangelho. E nós possamos estar verdadeiramente participando da ceia do Senhor em comunhão, participando com um pensamento novo, com uma mente nova, com as nossas atitudes novas para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.